Hello everyone! Welcome to this class. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a essa aula. I am Teacher Julia, sou a Teacher Julia e vou explicar a vocês sobre o nosso tema de hoje, ok? Então vamos lá, let's go! Na aula de hoje nós vamos falar sobre transitive and intransitive verbs, ou seja, verbos transitivos e intransitivos em inglês. Transitive and intransitive. Vamos observar então o que são. Vamos começar com a definição dos verbos transitivos, transitive verbs, e dos verbos intransitivos, intransitive verbs. As you can see here, transitive verbs need an object. Os verbos transitivos precisam de um objeto. Ou seja, aqui no exemplo, nós temos I bought a car. I é o sujeito. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz o quê? I bought, ok? I bought, mas eu comprei. Se eu parasse a frase aqui, I bought, ela faria algum sentido? Eu comprei. Sozinho, o verbo sozinho, I bought, eu comprei, ele não me diz nada, ele não te diz nada, porque ele não faz sentido sozinho. Então, o verbo transitivo precisa de um objeto, de um complemento. Nesse caso, aqui nós temos a explicação. You buy something. Você compra algo, um objeto. Então, what did you buy? You bought a car. Então, o que você comprou? Um carro? A car, yes. Agora, você não pode dizer somente eu comprei, porque isso fica incompleto, então, consequentemente, está incorreto. Então, você precisa de um objeto direto. You need a direct object after a transitive verb, ok? Então, você precisa de um objeto direto após um verbo transitivo, ok? Então, o verbo, no nosso caso, é o verbo comprar, to buy, yes. O passado dele, comprei, né? Então, I bought a car. Eu comprei um carro, yes. Então, nós já entendemos que transitive verbs need an object. Os verbos transitivos são os que precisam de um objeto, ou seja, se eu disser só o sujeito e o verbo, ele não funciona. Yes? Não funciona porque não faz sentido, está incompleto. E nós podemos até identificar através das perguntas, né? Porque se eu digo eu comprei, você vai me perguntar, comprou o quê? Um carro? Ah, eu fui. Foi aonde? Né? Então, sempre que nós fazemos uma pergunta depois desse verbo, significa que ele precisa de um objeto, ele precisa de um complemento, caso contrário, ele não faz sentido, né? Ele não completa a mensagem que ele precisa passar. Vamos então seguir adiante para os intransitive verbs, os verbos intransitivos. Intransitive verbs cannot have an object. Eles não podem ter um objeto. Eles não têm. Por quê? Porque o sentido deles já é completo. Então, aí na nossa frase, the baby smiled. O bebê sorriu. Fez sentido a frase? Sim. O bebê sorriu. A mensagem foi passada? Sim. Se eu disser, o bebê sorriu, você vai me perguntar o quê? Não. Você vai me perguntar onde? Não. Quando? Também não. Pode até ser, mas aí é um complemento opcional. A mensagem principal foi passada? Sim. Então, essa é a ideia. The baby smiled. O bebê sorriu. Não preciso de mais nada na frase para transmitir a mensagem que era necessária. Então, aqui, you cannot have an object after an intransitive verb. Não é possível ter um verbo, ou melhor, um objeto, depois do verbo intransitivo, que nesse caso é o verbo to smile, sorrir.
You cannot smile something. Você não pode sorrir algo, né? Diferente daqui do comprar, do bought, que é transitivo. Você compra algo, você compra um carro, você compra uma roupa, mas aqui você não tem como sorrir algo, ok? Então, aqui, nesse caso, ele é um verbo intransitivo. Podemos colocar coisas a mais? Pode ser. Por exemplo, o bebê sorriu para mim. The baby smiled to me. The baby smiled yesterday. O bebê sorriu ontem. Ok. Mas eles se constituem como um complemento, ok? Não necessariamente que precisam estar na frase para ela fazer sentido. Então, são termos acessórios, ok? Outro exemplo aqui temos We waited, but nobody came. Nós esperamos, mas ninguém veio. Então, nesse contexto aqui, nós esperamos, já faz sentido por si só, ok? But nobody came. Mas ninguém veio. Veio aonde? Veio alguma coisa? Não, já faz sentido sozinho. Por isso, não podemos colocar um objeto. Ninguém veio. Nós esperamos, mas ninguém veio. Yes? Esses termos não precisam de complementos. Aqui na mesma imagem, nós temos verbs that are transitive and intransitive. Bom, existem também verbos que podem ser transitivos e intransitivos. Ué, como assim? Ele precisa de um objeto e ao mesmo tempo não pode ter um objeto? Depende do contexto. Por quê? Vamos observar aqui. I stopped the car. Eu parei. Eu parei o quê? Eu parei o carro, ok? Então, nesse caso, eu estou praticando uma ação de parar. Mas quando eu paro algo ou alguém. Então, I stopped the car. Eu parei o carro. Nesse caso, the car é o objeto direto e stopped é o verbo transitivo, ok? Já na outra situação, em que o verbo stop é intransitivo, nós temos aí the car stopped. O carro parou. Faz sentido? Sim. O carro parou o quê? O carro parou. Assim mesmo, né? Então, não é preciso um objeto. The car stopped. The car é o sujeito e stopped é o nosso verbo intransitivo e there is no object. Não há nenhum objeto. Porque já faz sentido sozinho, posso parar por aqui. Yes? Da mesma forma, nessa mesma situação de um verbo poder ser transitivo e também ser intransitivo, dependendo do contexto, o significado de alguns verbos podem mudar dependendo da situação, ok? Dependendo da frase, principalmente se for com phrasal verbs, que merecem uma atenção especial aí. Se você não sabe o que eles são, procure saber, estude um pouquinho sobre eles, porque eles são bastante importantes na língua inglesa, ok? So here, he runs a small grocery store. Ele administra, né? Muitas pessoas conhecem o verbo correr, muitas pessoas conhecem o verbo run como correr, né? Nesse caso, você também pode administrar um negócio e você vai dizer I run a business. Eu administro um negócio, ok? Então, o verbo run também é utilizado para administrar. Por isso, aqui, nesse caso, ele é transitivo. Se eu digo he runs, what does he run? O que ele administra, né? Nesse sentido de administração, ele administra o quê? A small grocery store, uma pequena mercearia, ok? Então, aqui, ó, transitive run, the same as manage. Manage é administrar, ok? E já aqui na outra situação, em que esse verbo é intransitivo,
He runs along the beach every morning. Então, ele corre pela praia toda manhã. Então, he runs. Se eu disser he runs every day, ele corre todos os dias. Sim, é uma frase. O verbo he runs, ele corre, já é o suficiente para a gente entender que é uma atividade que ele faz, provavelmente na rotina, ok? Então, quando você corre sendo um esporte, ok? Relacionando ao esporte, run, correr. Nesse caso, é um verbo intransitivo, ok? Esse verbo não possui nenhum outro termo da frase que se relacione a ele. Yes? Vamos ver, então, outras situações. Bom, então, seguindo aqui com os exemplos de verbos que podem ser transitivos e intransitivos, ok? Nós temos aí alguns exemplos como speak, I'd like to speak with you. Eu gostaria de falar com você. E quando você fala com alguém, ok? Então, speak with you. Já ali na situação intransitiva, let's speak. Esse é um dos verbos que muda de contexto. Aqui, eu gostaria de falar com você. Quando você diz let's speak, vamos conversar, ok? Let's speak. Você está fazendo um chamado. Então, let's speak. Vamos conversar. Precisa de mais alguma coisa? Não, o convite já está feito. Agora aqui, read. We are reading your new book. Nós estamos lendo, olha a perguntinha aí, lendo o quê? What are we reading? O que nós estamos lendo? Your new book, o seu novo livro. Yes? Agora, se nós estivermos falando we are reading, nós estamos lendo. Também é possível. Se é uma ação que está acontecendo neste exato momento, alguém chega, por exemplo, atrapalhando, falando alto. Eis, we are reading. Nós estamos lendo. E aí não precisa de mais nada, a pessoa já se calou. Ok? A mesma coisa com cancel. Ed canceled the reservation. O Ed cancelou a reserva. Ou Ed canceled. Ed cancelou. Yes? Ambos estão corretos, sendo que um é transitivo, porque nesse caso existe um contexto que nos permite perguntar: cancelou o quê? The reservation, a reserva, ok? E aqui no intransitivo, Ed canceled. Ele cancelou, Ed cancelou. Não precisamos mencionar o que, porque provavelmente a pessoa já sabe o que é. Agora com agree, I agree with you, eu concordo com você. Se tivermos uma situação aí, por exemplo, um debate em que várias pessoas estejam dando opiniões, né? Você precisa se posicionar também, você vai dizer, hey, I agree with you. Eu concordo com quem? Se tem várias pessoas falando e você precisa dizer com quem? Aí sim ele é transitivo. Então, I agree with you. Eu concordo com você. Ou, se estivermos em uma situação única, né, só uma pessoa conversando com você, esse verbo, ele se torna intransitivo, porque você vai dizer, I agree, eu concordo. Preciso saber com quem? Não, se só há duas pessoas conversando e a outra está dando opinião e você diz, I agree, obviamente você está concordando com ela, ok? A mesma coisa aqui com count. We count on. Esse daqui é um phrasal verb. Lembra que a gente mencionou lá naquele outro exemplo? We count on her assistance. Quando você conta com a ajuda de algo ou de alguém. Yes? Então, count on é contar com algo. Então, obviamente, nós teremos aí um complemento. Nós precisaremos de um complemento. E aqui da forma intransitiva,
That counts. Isso conta. Ou isso vale. Não precisamos de nenhum complemento. Ok? Muito bem, então espero ter ajudado você a entender melhor sobre o tema da nossa aula de hoje, ok? See you next class. Vejo você na nossa próxima aula. Bye bye!